Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos começar agora no capítulo 3, a queda do homem. Ora, a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. A palavra ardilosa, tal como se utiliza aqui, não é negativo, e sim positivo. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo. Descreve qualidades como a rapidez de visão e de movimento, a atividade do instinto de autopreservação e, pelo que parece, a adaptação inteligente ao seu ambiente, a qual disse a mulher: não é uma fábula. A serpente, antes da queda, tinha a capacidade limitada de conversar. A Eva não surpreendeu que lhe falasse, ou seja, ela não ficou assustada porque a serpente estava falando com ela. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, pelo visto, emprestou suas faculdades a Satanás, embora não seja mencionado um maligno. Dito isso, Satanás falou através da serpente e pôs em dúvida a palavra de Deus. E a mulher respondeu à serpente. Declara que Satanás dirigiu seu ataque contra Eva, em lugar de Adão. Usou Eva só como um meio para chegar a Adão. Do fruto da árvore do jardim podemos comer. A prova de nossos primeiros pais foi ordenada por Deus, porque o período de prova seria essencial para o desenvolvimento espiritual e a autodeterminação deles. Mas como Deus não quis que eles fossem tentados para sua própria queda, ele não admitiu que Satanás os tentasse de uma forma que superasse a capacidade humana deles. Os que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva citou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas logo adicionou, nem nele tocareis. Então a serpente disse à mulher, não morrereis. Declara uma pura e simples negação da palavra de Deus, como Deus tinha pregado para Adão. Satanás prega agora para Eva. Jesus chamou Satanás de mentiroso. É provável que se referisse a este momento. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos. Sugere o lucro com a mais alta sabedoria, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com efeito, ela disse, você será Elohim. Foi uma promessa de divindade. Deus é onisciente, no sentido de que seu conhecimento do mal é profundo, mas não por experiência pessoal. Por sua própria natureza, ele está totalmente separado de tudo que é mal. Já é conhecimento do mal que Adão e Eva aprenderiam seria por degradação moral e que provocaria a destruição, embora seja o correto desejar ser como Deus. Isto, porém, só será bom se for de maneira correta, que é por meio da fé em Cristo e do que ele fez na cruz por nós. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Apresenta a cobiça dos olhos e que era agradável aos olhos, a cobiça da carne. E uma árvore desejável para alcançar a sabedoria, a soberba da vida. E tomou do seu fruto e comeu, constituiu a queda. E deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Refere-se ao fato de que, pelo visto, Adão foi um observador de todos esses procedimentos. Alguns afirmam que ele comeu do fruto proibido, oferecido a ele, por amor a ela. Entretanto, ninguém peca por amor. Eva foi seduzida à tentação pelo engano, mas Adão não foi enganado.
Ele caiu por causa da incredulidade. Simplesmente não acreditou no que Deus havia dito a respeito da situação. Contraste o versículo 6 com Lucas. Ambos apresentam as 3 tentações: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O primeiro homem cai, o segundo homem conquista. Então foram abertos os olhos dos dois. Refere-se à consciência de culpa como consequência do pecado. E conheceram que estavam nus. Refere-se ao fato de que tinham perdido a envolvente luz da pureza que anteriormente tinha revestido seu corpo. Forte, né, irmãos? Então, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os pecadores se vestem de moralidade, sacramento e cerimônias religiosas, que são como um avental de folhas de figueira de Adão, sem valor algum. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim ao ar do dia. A voz do Senhor, que antes tinha sido um grato som, é agora um terrível som por causa do pecado. Não que a voz do Senhor tenha mudado, pois a mesma não muda. Era a mesma voz que eles tinham ouvido desde sua criação. Ele não tinha mudado, eram eles que tinham mudado, né? O Senhor não muda. Porém, agora como eles sabem que estavam errados, eu acredito que essa voz soou como um temor, né? Quando o Senhor fala com eles. Aquilo que antes, quando Deus falava, era de bom grado, eles ficavam felizes de ouvir. Agora, talvez, eles já não queriam ouvir, porque sabiam que não ia ter o mesmo som. Meu Deus, é forte, hein? E se esconderam o homem e a sua mulher da presença do Senhor, na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui está o amanhecer de uma outra era na história da humanidade. O olho de uma consciência culpada está aberto agora pela primeira vez, e Deus e o universo aparecem em novas e terríveis formas. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: Onde estás? Esta é a primeira pergunta no Antigo Testamento. E onde estás é a primeira pergunta no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus procura o pecador. No Novo Testamento, o pecador procura Deus. E ele, Adão, respondeu: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. O medo é a primeira reação do homem caído. A consciência dos efeitos do pecado de Adão é mais clara que o próprio sentido do pecado em si. Porque estava nu e me escondi. Ele estava nu como que exposto ao julgamento de Deus devido ao pecado, que deve ser julgado. Ele tratou de ocultar-se Deus da mesma forma. Milhões de pessoas fazem isto, mas nunca com algum êxito. Deus queria que Adão soubesse que quem se esconde dele nunca se oculta dele. O que foge dele nunca pode escapar dele. E Deus lhe disse: Quem te disse que estavas nu? Leva à mente de Adão 2 feitos ao pecado, do que tinham causado. Sempre que o homem sente dor só pelos resultados de sua ação, não há o arrependimento e o desejo de voltar para a presença divina. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? A forma como esta pergunta é formulada elimina o pretexto da ignorância e também assinala o fato de que o pecado culminou em violação direta da proibição divina. E o homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi. Adão primeiro culpou Deus, depois culpou Eva. Ele recapitula a história como se, em sua opinião, aquilo se tratasse de uma questão de rotina que o obrigou a agir como o tinha feito. O homem sempre fez isso desde então. Então o Senhor Deus disse à mulher:
o que tens feito? As duas perguntas, onde está e o que tens feito, englobam o problema humano. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Apresenta a Eva culpando a serpente, e em certo sentido, Eva culpou também Deus, simplesmente porque Deus tinha criado a serpente. Então aqui ninguém quer assumir o erro, né? Um vai culpando o outro. Meu Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente, como veremos, nenhuma pergunta ou interrogação é dirigida à serpente. Deus a julga e enquanto ouve essa sentença que o casal culpado escuta a primeira grande promessa a respeito de Cristo. Por quanto tens feito isso, maldita será mais do que todas as feras e todos os animais do campo. Refere-se a esse animal possivelmente reduzido do lugar e da posição mais altos do reino animal aos mais baixos. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Se de fato a serpente fosse apenas um instrumento involuntário nas mãos de Satanás, acredito que o Senhor não teria amaldiçoado esse animal. E porém inimizade entre ti e a mulher. Apresenta o Senhor falando agora realmente com Satanás, que tinha usado a serpente como efeito. O Senhor está dizendo a Satanás, você usou a mulher para levar à queda a raça humana, e eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a raça humana. E entre a tua semente, a humanidade que segue Satanás, e a semente dela, o Senhor Jesus Cristo, esta te ferirá a cabeça. A vitória que Jesus venceu na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar, os sofrimentos na cruz. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. O plano original de Deus era que o marido e a mulher gerassem filhos e filhas de Deus no mundo. Devido à queda, eles só poderiam procriar filhos e filhas no mundo, à semelhança de Adão. Com dor dará luz a filhos. Como consequência da queda, os filhos nasceriam em um mundo de dor. Para o teu marido será o teu desejo, e ele te dominará. O marido agora, em lugar de Deus, dominará sobre ela. E Adão disse, porquanto obedeceste à voz de tua mulher? Adão escutou a sua esposa em vez de Deus. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. A árvore em si não tinha prosperidade na fruta, em que induzisse a maldade. A queda, como foi dito, foi causada pela desobediência à palavra de Deus. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerá delas todos os dias da tua vida. A terra inicialmente estava destinada a ser um paraíso, mas agora produziria seu fruto a contragosto. Além disso, a frase todos os dias da tua vida declara a sentença de morte, que significa que a vida agora terminaria como consequência da morte espiritual, que era e é a separação de Deus. Espinhos e abrolhos também te produzirá. Os espinheiros e os abrolhos não existiam originalmente na criação de Deus, sendo este o resultado da maldição devido ao pecado do homem, e comerás a erva do campo. Agora, ela não crescia mais livremente como era a intenção original, somente com grande atenção e grande trabalho. No suor do teu rosto comerás o teu pão. O alimento será obtido com trabalho pesado, até que volte para a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, ao pó voltarás. O poder de Deus por si só poderia manter vivo o pó. No caso de isso não acontecer, o homem volta para o pó. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva,
porque ela era a mãe de todos os viventes. Deus nomeou o homem e ele o chamou de Adão, o que significa barro vermelho. Adão nomeou a mulher, chamou-a de Eva, que significa vida. Adão leva o nome do corpo morto, Eva da alma vivente. E o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Ao fazer túnicas de pele, Deus, com efeito, estava dizendo a Adão e a Eva que as folhas de figueira eram insuficientes. Eles também lhe estavam ensinando que, sem o derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado algum, referindo-se aos animais que deram a sua vida. Neste primeiro sacrifício, muito embora o sangue dos animais só cobrisse os pecados, assentou-se a base da plenitude do plano de Deus quanto à redenção. Por outro lado, deve-se advertir que foi o Senhor Deus quem proporcionou esses casacos e não o homem mesmo. O que quer dizer que a salvação é uma provisa totalmente de Deus e não do homem. A vida de Cristo entregue na cruz, onde ele se ofereceu como nosso substituto, proveu o único meio de tirar todo o pecado. Todo o restante tem que ser rejeitado. Expulsão do jardim. E disse então o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, então, lançou-o para fora do jardim do Éden. Com efeito, tratava-se de um ato de misericórdia. O homem foi expulso do jardim porque, se viesse a comer da árvore da vida, perpetuaria a sua própria desgraça. Mas o amor de Deus por ele, já decaído e culpado, é tão forte que ele o acompanha no exílio. E através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se entregará ao sacrifício, o Senhor mostrará a Adão e a todos os que seguem o Senhor como voltar ao paraíso. Infelizmente, não há confirmação de que Adão e Eva colocaram alguma fé no Senhor. Infelizmente, milhões de pessoas seguiram o mesmo exemplo deles, para que lavrasse a terra de que fora tomado. Refere-se a um lugar de trabalho duro e não um lugar de tortura. E havendo Deus, pois, lançado fora o homem, implica a ideia de uso de força e desgosto. Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Esses querubins manifestaram a santidade de Deus que o homem já tinha perdido, e uma espada acesa que se revolvia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A espada acesa era um emblema da glória divina em sua atitude para com o pecado. Nos vemos no próximo vídeo, que será o capítulo 4, Caim e Abel.